Me responda uma coisa com toda a sinceridade do mundo. O seu gato também tem a mania bizarra de ignorar completamente aquele potinho de água caríssimo que você comprou, só para tentar beber a água do seu copo de vidro? Ou pior, ele fica na pia do banheiro miando como se o mundo fosse acabar, exigindo que você ligue a torneira às 3 da manhã. Você olha para aquela carinha de anjo misturada com vilão de filme e pensa: ele está fazendo isso de propósito para me enlouquecer? Ou será que o meu gato simplesmente quebrou e veio com defeito de fábrica? Calma, você não está sozinho nessa loucura. Hoje, nós vamos revelar o maior segredo por trás desse comportamento que parece piada, mas na verdade esconde um perigo silencioso. Nós vamos falar sobre como salvar os rins do seu gato antes que seja tarde demais. E já aproveita que estamos só começando e conta para mim aqui nos comentários qual é o nome do seu pequeno terrorista peludo e qual é a mania mais estranha que ele tem na hora de beber água. Para entender o que se passa na cabeça desse ser que domina a sua casa e o seu coração, precisamos fazer uma viagem no tempo. Acredite ou não, por baixo de toda essa fofura que dorme 16 horas por dia em cima do seu teclado do computador, existe o DNA de um predador feroz que veio direto do deserto. Sim, os ancestrais do seu gatinho eram animais selvagens que viviam em regiões áridas e secas, onde a água era um artigo de luxo. Naquela época, eles não tinham uma fonte elétrica de água corrente com filtro de carvão ativado. Eles conseguiam a maior parte da hidratação que precisavam através das suas presas, ou seja, comendo ratinhos e passarinhos. É por causa dessa herança genética de sobrevivente do deserto que o seu gato, hoje, simplesmente não sente muita sede. O cérebro dele não avisa que ele precisa beber água com a mesma frequência que o cérebro de um cachorro avisa. O problema é que o seu gato não mora mais no deserto. Ele come ração seca, e essa falta de sede natural é a receita perfeita para um desastre renal. Eles são carnívoros estritos, caçadores solitários e péssimos bebedores de água. E é exatamente aí que o nosso trabalho como funcionários deles começa. A primeira grande ilusão que precisamos destruir hoje é a de que a ração seca é suficiente para manter o seu gato saudável a longo prazo. Veja bem, a ração seca, aqueles grãozinhos crocantes que o seu gato adora mastigar ou engolir inteiro, dependendo da pressa do esfomeado, tem no máximo 10% de umidade. Isso é praticamente o deserto do Saara em forma de comida. Na natureza, um gato caçaria uma presa que tem cerca de 70% de água no corpo. Quando você dá apenas ração seca para o seu pequeno tigre de apartamento, ele entra em um estado de desidratação crônica leve, porém constante. Os rins dele começam a trabalhar dobrado, filtrando o sangue com muito pouca água para ajudar no processo. É como se você tentasse lavar a louça do jantar de domingo usando apenas meio copo d'água. Uma hora a esponja vai ficar nojenta e a pia vai entupir. Com os rins do gato, é a mesma coisa. O esforço contínuo ao longo dos anos faz com que essas pequenas fábricas de filtragem comecem a falhar. Não me entenda mal, a ração seca é prática, limpa e muitas têm excelente qualidade nutricional, mas ela não entrega a hidratação que a genética do seu gato exige. Por isso, se você só dá ração seca e espera que o gato beba a água do pote para compensar, está cometendo um erro perigoso que pode custar muito caro no futuro. Agora vamos falar sobre o temido erro de arquitetura que 99% dos pais de pet cometem: a localização do potinho de água. Se você coloca a água do seu gato colada no potinho de comida, parabéns, você acaba de insultar os instintos mais primitivos do seu predador de pelúcia. Na natureza, um felino selvagem nunca bebe água perto de onde ele abateu a sua presa. Por quê? Porque ele é inteligente o suficiente para saber que o sangue e os restos do animal morto podem contaminar a fonte de água. Esse instinto de sobrevivência está gravado a fogo no cérebro do seu gatinho fofo, que tem medo do aspirador de pó.
Quando ele vê a água do lado da ração, o subconsciente dele grita: perigo, água contaminada. É por isso que muitas vezes ele ignora o pote lindo de cerâmica que você comprou e vai beber a água do seu copo em cima da mesa, ou tentar lamber a água do boxe do banheiro. Para ele, qualquer água que esteja longe da presa morta, que é a ração, é uma água mais segura. Portanto, o primeiro passo para proteger os rins do seu mestre peludo é separar os ambientes. Coloque os bebedouros em cômodos diferentes de onde ele come. Você vai ver a mágica acontecer e o consumo de água aumentar quase instantaneamente. E por falar em potinhos, a escolha do recipiente pode ser a diferença entre um gato hidratado e um gato doente. Você já ouviu falar em fadiga dos bigodes? Pois é, parece nome de banda de rock alternativo, mas é uma condição médica real e muito estressante para os gatos. Os bigodes do seu gato não são apenas enfeites para deixá-lo mais charmoso nas fotos do Instagram. Eles são órgãos sensoriais altamente complexos e extremamente sensíveis. Cada folículo capilar do bigode está ligado a uma rede de nervos no cérebro do felino. Quando você oferece água ou comida em um pote fundo e estreito, os bigodes do gato batem constantemente nas bordas. Para eles, isso gera uma sobrecarga de informações sensoriais, causando dor e desconforto. É tão irritante que muitos gatos preferem passar sede a ter que enfiar a cara naquele pote apertado. Sabe quando o seu gato tira a ração do pote com a patinha para comer no chão? Fadiga dos bigodes. Para evitar isso e incentivar o consumo de água, escolha tigelas muito largas e rasas. Potes de vidro, cerâmica ou aço inoxidável são os ideais. Evite o plástico, pois ele acumula bactérias que dão um gosto ruim na água e ainda podem causar aquela famosa acne felina no queixinho do seu pet. Mas e quando o gato já está com problemas renais? Aqui entra um detalhe que parece cena de filme de terror. O primeiro sinal de que os rins do seu gato estão falhando não é ele parar de beber água, mas sim beber água demais. Exatamente o oposto do que a gente espera. Isso acontece porque os rins doentes perdem a capacidade de concentrar a urina, ou seja, a água passa direto pelo corpo do gato e vai parar na caixa de areia, sem fazer a limpeza das toxinas no sangue. O gato se sente constantemente desidratado, como se estivesse de ressaca todos os dias, e por isso começa a beber água desesperadamente. Se de repente o seu gato pacato virou um camelo e não sai da beira do bebedouro, se ele esvazia o pote de água na velocidade da luz, ligue o sinal de alerta máximo. Não ache que ele finalmente aprendeu a se hidratar sozinho. Na cabeça de um gateiro experiente, uma mudança brusca de comportamento nunca é apenas uma fase, é um pedido de socorro mudo. Esse aumento absurdo na ingestão de água é chamado de polidipsia, e é um dos indicativos mais clássicos de que a doença renal já se instalou e está progredindo. Corra para o veterinário antes que a situação piore. E se o gato bebe muita água, o que acontece do outro lado da equação? Exatamente, ele faz muito xixi. E é na hora de limpar a caixa de areia que você precisa colocar o seu chapéu de detetive e bancar o Sherlock Holmes dos felinos. Nós sabemos que limpar a caixa de areia não é a parte mais glamurosa de ter um gato. Você segura a respiração, pega a pazinha e tenta acabar com aquilo o mais rápido possível. Mas a caixa de areia é, literalmente, o prontuário médico diário do seu pet. Se você usa uma areia que forma torrões, aquelas que aglomeram quando molham, preste muita atenção ao tamanho dessas pedras. Torrões do tamanho de bolas de ping-pong ou bolas de golfe são normais. Agora, se você está tirando blocos de areia do tamanho de tijolos ou bolas de beisebol, temos um grande problema. Isso significa que a poliúria, o aumento anormal da produção de urina, está acontecendo. Como o rim não consegue mais segurar a água no corpo, o gato urina volumes gigantescos. Outro sinal é se o gato começa a errar a caixa. Ele tenta chegar a tempo, mas a bexiga está tão cheia
que ele acaba fazendo xixi no tapete, no sofá ou até na sua cama. Não brigue com ele achando que é pirraça, ele pode estar doente. Outro grande mistério do comportamento felino que impacta diretamente a saúde renal é a obsessão por água corrente. Você gasta uma fortuna comprando brinquedos, mas o que ele quer mesmo é beber a água da torneira pingando, não é verdade? Isso não é só charme ou frescura. Na natureza, água parada em poças geralmente significa água estagnada, cheia de bactérias, lodo e doenças. Água corrente, como a de um riacho, é limpa, fresca e oxigenada. O instinto do seu gato o empurra para o barulho da água caindo. Além disso, gatos têm uma visão adaptada para enxergar movimentos rápidos, para caçar. Mas eles têm dificuldade de ver o nível da água parada em uma tigela de inox. Muitas vezes, eles batem a patinha na água só para criar ondas e conseguir enxergar onde a água começa. A solução mágica para isso? As fontes de água para gatos. Investir em uma boa fonte não é luxo, é saúde pública dentro da sua casa. O barulho da água caindo estimula a curiosidade do bichano, a água se mantém oxigenada e o filtro retém os pelos e sujeiras. Muitos gatos dobram ou triplicam a quantidade de água que bebem por dia, só porque ganharam uma fonte legal. É um investimento barato que salva rins e evita contas astronômicas no veterinário no futuro. E por falar em sinais que passam despercebidos, vamos falar sobre aquele momento em que o seu gato boceja bem na sua cara e você quase desmaia. O mau hálito. Todo gato tem um bafo natural que cheira um pouco a ração de peixe, e tudo bem, afinal, eles não escovam os dentes com pasta de menta. No entanto, se o hálito do seu gato de repente começar a cheirar muito forte, com um odor ácido que lembra amônia ou urina, pare tudo o que você está fazendo. Isso não é um problema de tártaro, é um sinal de que as toxinas que deveriam estar sendo filtradas pelos rins e expulsas no xixi estão se acumulando na corrente sanguínea dele. Essa condição é chamada de uremia. As toxinas viajam pelo sangue até os pulmões e o estômago, causando úlceras na boca e um cheiro insuportável no hálito. Quando um gato chega nesse estágio, os rins já perderam uma grande parte da sua função. Muitos tutores acham que é apenas um problema nos dentes e demoram a buscar o diagnóstico correto. Por isso, crie o hábito de dar uma cheirada no hálito do seu felino enquanto ele ronrona no seu colo. Pode parecer esquisito, mas esse simples ato de carinho pode ser a pista que vai salvar a vida dele a tempo de começar um tratamento adequado. O gato ninja e a perda de peso invisível. Gatos são mestres na arte de esconder dor e fraqueza. É outro instinto de sobrevivência. Na natureza, um predador que demonstra estar doente vira presa fácil. Então, quando o seu gato está com os rins sofrendo, ele vai fingir que está tudo perfeitamente bem. Ele vai continuar pedindo sachê, vai continuar afofando a sua barriga e derrubando coisas da mesa. Mas por baixo daquele casaco de pelos maravilhoso, a doença renal começa a roubar a massa muscular dele. O gato começa a emagrecer lentamente, de forma tão gradual que você, que o vê todos os dias, simplesmente não percebe. Você só vai notar quando for pegar o gato no colo e sentir a coluna vertebral e os ossos do quadril muito proeminentes. Aquele gatinho gordinho e compacto, de repente parece mais leve, como se estivesse oco. Como o gato tem muito pelo, a avaliação visual nos engana facilmente. É por isso que é crucial pesar o seu gato regularmente. Você pode fazer isso em casa mesmo. Suba na balança com ele, anote o peso. Depois, suba sozinho e faça a subtração. Se o seu gato perdeu 100 ou 200 gramas sem estar de dieta, investigue. Em um animal de 4 quilos, isso é uma perda muito significativa, e a doença renal é a suspeita número 1. Vamos entrar em um assunto um pouco indigesto agora: o vômito. Todo dono de gato já teve a terrível experiência de pisar em algo molhado e suspeito no meio da noite, descalço. Nós nos acostumamos tanto com os gatos vomitando bolas de pelo,
que acabamos normalizando o vômito. Ah, é só mais uma bola de pelo, ele se lambeu demais. Cuidado! Vômito frequente não é normal, mesmo em gatos peludos. Quando os rins não funcionam bem e as toxinas se acumulam no sangue, aquela mesma uremia que causa o mau hálito, elas irritam severamente a mucosa do estômago do gato. O estômago fica inflamado e o gato passa a sentir uma náusea constante. Ele pode começar a vomitar uma espuma branca, um líquido amarelado ou até mesmo a ração logo depois de comer. O pior de tudo é que essa náusea faz o gato perder o apetite. Ele chega perto do pote de comida, cheira e vira as costas como se dissesse: "Eca, isso está me enjoando." A combinação de vômitos com a perda de apetite acelera a desidratação e a perda de peso, criando um ciclo vicioso mortal. Se o seu felino vomita mais de uma vez por mês ou recusa a comida favorita do nada, não culpe as bolas de pelo. Exija um exame de sangue do seu veterinário para checar os níveis renais. E como diferenciar a preguiça normal do seu gato de uma letargia preocupante? Afinal, os gatos são os campeões mundiais de sono olímpico. Eles podem dormir até 16 horas por dia e não sentem um pingo de culpa por isso enquanto você trabalha para pagar os sachês. Porém, o sono de um gato saudável é um sono responsivo. Se você abrir uma lata de atum, ele acorda em 1 milissegundo. Se um passarinho pousar na janela, ele entra em modo de ataque instantâneo. Já o gato que sofre de doença renal crônica apresenta um tipo diferente de cansaço. Ele fica apático. Devido à falta de filtração no sangue, ele pode desenvolver anemia, já que os rins também são responsáveis por produzir um hormônio que estimula a criação de glóbulos vermelhos. Com pouco oxigênio no sangue, o gato fica fraco, cabisbaixo, deixa de se limpar direito, o pelo fica opaco e espetado, e para de brincar. Ele não reage mais aos estímulos que amava. Se o seu gatinho, que antes fazia parkour pelos móveis de madrugada, agora só quer ficar escondido em um canto escuro ou debaixo da cama, preste muita atenção. Ele não está apenas mais calmo porque envelheceu, ele pode estar exausto porque o corpo dele está lutando contra uma intoxicação interna. Chegou a hora de falar da verdadeira arma secreta para proteger os rins do seu mestre peludo: a comida úmida, mais conhecida como o santo graal dos gatos, o sachê. Se você quer evitar que o seu gato tenha problemas renais, ou se ele já tem um diagnóstico precoce, a dieta é o fator mais importante. Lembra que falamos que a ração seca tem pouquíssima água? O alimento úmido em lata ou sachê, por outro lado, contém entre 70% e 80% de umidade. É praticamente a mesma quantidade de água que ele encontraria em uma presa na natureza. Oferecer sachê todos os dias não é mimar o gato, é um cuidado médico preventivo essencial. E não pense que ele vai engordar só por comer comida úmida. Na verdade, a água do sachê ajuda na saciedade. Muitos veterinários recomendam que a dieta de um gato seja composta por pelo menos 50% de alimento úmido. Se o orçamento apertar, não tem problema. Ofereça pelo menos um sachê de boa qualidade dividido ao longo do dia. O importante é colocar umidade para dentro daquele corpinho. E a loucura que eles fazem quando escutam o barulho do sachê abrindo é impagável. É a garantia de que ele está se hidratando enquanto acha que está comendo o melhor petisco do mundo. Mas e se eu te contar que você pode potencializar ainda mais o poder do sachê com um truque bobo, mas incrivelmente eficaz? É o truque da sopa para gatos. Sabe quando você abre o sachê e amassa a carninha no prato do seu pequeno ditador? Antes de colocar no chão, adicione 2 ou 3 colheres de sopa de água morna em cima daquela mistura e mexa bem. Vai virar uma espécie de caldinho suculento. A água morna ajuda a liberar os aromas da carne. E como o olfato dos gatos é o principal guia para o apetite deles, eles vão ficar malucos com o cheiro. O gato, na ânsia de comer os pedacinhos de carne, vai lamber toda aquela água saborizada,
sem nem perceber que está sendo enganado por você. É o crime perfeito. Você acabou de injetar uma dose extra de hidratação direta no sistema renal dele. Só tome cuidado para não colocar água demais e transformar a refeição em um suco ralo, pois os gatos mais exigentes podem olhar para você com desprezo e ir embora. A textura ideal é a de um ensopado grosso. Faça esse truque da sopa todos os dias e veja o volume de xixi na caixa de areia aumentar de forma muito saudável. Outra tática de guerrilha para manter o trato urinário do seu gato blindado é o que eu gosto de chamar de estratégia dos oásis espalhados. Lembra que dissemos que o gato não tem o instinto natural de buscar água? Pois é, se ele estiver dormindo no sofá macio da sala e der uma pequena vontade de beber água, mas a fonte estiver lá do outro lado da casa, na área de serviço fria e escura, adivinha o que ele vai fazer? Ele vai voltar a dormir. A preguiça felina sempre vence a sede. Para combater isso, você precisa facilitar a vida do seu pequeno lorde. Espalhe vários pontos de água pela casa. Coloque um bebedouro na sala de estar, outro no corredor, talvez um potinho de cerâmica no seu quarto, longe da caixa de areia, claro. Quanto mais potes de água o gato encontrar pelo caminho nas suas patrulhas diárias pela casa, mais ele vai lembrar de dar umas lambidas. Transforme a sua casa em um campo minado de hidratação. Eles são criaturas de hábitos e de conveniência. Se a água cruzar o caminho dele, ele bebe. Se ele tiver que fazer um esforço hercúleo para ir até a água, os rins dele vão pagar o preço. E não subestime o nível de exigência do seu felino quando se trata da temperatura e da limpeza da água. Gatos são as maiores divas do reino animal. Se um fiapo de pelo cair na água, muitos já consideram aquela fonte imprópria para consumo e entram em greve de sede. Por isso, a água precisa ser trocada todos os dias, de preferência 2 vezes ao dia, se for em pote comum, e a temperatura importa muito. Em dias de calor infernal, experimente colocar 2 ou 3 cubos de gelo na tigela de água ou na fonte do seu gato. Além de manter a água fresca e atrativa por mais tempo, o gelo boiando vira um brinquedo irresistível. O gato vai ficar batendo a pata no gelo, lambendo e se hidratando sem perceber enquanto brinca. Outra dica valiosa é lavar os potes de água com muito cuidado. Não use detergentes com cheiro forte de limão ou maçã verde. O olfato do gato é dezenas de vezes mais potente que o nosso. Se o pote tiver cheiro de sabão, ele não vai chegar perto. Use água quente e uma esponja dedicada só para as coisas dele, garantindo que o recipiente esteja impecável. Sim, dá trabalho, mas ter um gato é praticamente um emprego não remunerado de mordomo, não é mesmo? Vamos falar agora sobre as armadilhas invisíveis que nós mesmos criamos na nossa casa e que destroem os rins dos gatos. O estresse e os alimentos proibidos. Gatos são animais metódicos que odeiam mudanças. Uma mudança de móveis, uma visita barulhenta, ou até mesmo um novo cheiro na casa pode causar um nível de estresse absurdo. Esse estresse não afeta só o humor dele, afeta a bexiga. A cistite idiopática felina é uma inflamação da bexiga causada por estresse, e uma bexiga doente inflama e pode bloquear a uretra, causando o retorno da urina para os rins. Isso é uma emergência letal. Além disso, cuidado com o que você oferece como petisco. Aquele pedacinho de uva que você deixa cair no chão, ou a cebola e o alho do seu prato de comida humana. São altamente tóxicos para felinos e atacam diretamente os rins e o fígado. Gato tem que comer comida de gato. Ponto final. Não ceda aos olhinhos pidões do gato de botas quando você estiver jantando. O que parece um agrado hoje pode ser a causa de uma falência renal amanhã. Mantenha a rotina da casa o mais tranquila possível. Use feromônios sintéticos se houver mudanças inevitáveis. E feche a cozinha para o pequeno larápio peludo. Infelizmente, a idade chega para todos, até para os deuses felinos. Quando o seu gato entra na fase sênior, a partir dos 7 ou 8 anos de idade,
o jogo muda completamente. A doença renal crônica é a principal causa de mortalidade em gatos mais velhos. Estima-se que mais de um terço dos gatos idosos vão desenvolver algum grau de insuficiência renal. Por isso, as visitas ao veterinário não podem mais ser apenas quando ele parece doente. A prevenção é a única arma real que você tem. Não importa se o seu gato odeia a caixa de transporte e canta o repertório inteiro da ópera do desespero no carro a caminho da clínica. A partir de uma certa idade, exames de sangue e ultrassons preventivos devem ser anuais ou até semestrais. O exame de sangue pode detectar a doença renal antes mesmo do gato apresentar qualquer um daqueles sintomas que listamos antes. Existe um marcador moderno chamado SDM, que consegue acusar problemas nos rins meses ou anos antes do problema se tornar irreversível. Não espere o seu gato emagrecer, vomitar ou beber baldes de água para levá-lo ao médico. Seja um tutor proativo. Lutar com o gato para colocá-lo na caixinha de transporte por 10 minutos uma vez ao ano vale a pena para ter o seu melhor amigo roncando do seu lado por muitos anos a mais. Por fim, é preciso entender que se o seu gato já foi diagnosticado com doença renal, não é o fim do mundo. Com a medicina veterinária avançada de hoje, um gato renal pode viver anos com muita qualidade de vida, desde que você seja um tutor dedicado. A rotina vai mudar, claro. Ele provavelmente precisará comer uma ração terapêutica renal, que tem níveis controlados de fósforo e proteínas de altíssima qualidade, para não sobrecarregar os rins que ainda funcionam. Você terá que ser criativo com fontes de água, sachês e medicamentos. Algumas vezes, em crises, será necessário fazer fluidoterapia, dar soro na veia ou até subcutâneo em casa, sob orientação médica. Mas a ligação que você cria com o seu gato ao cuidar dele nessa fase vulnerável é indescritível. Eles percebem que estamos tentando ajudar. A paciência é a chave. Aceite que haverá dias em que ele estará enjoado, dias em que fará xixi fora do lugar. Mas lembre-se de todas as madrugadas em que ele esquentou os seus pés no inverno. Proteger os rins do seu gato é retribuir todo aquele amor incondicional, mesmo que disfarçado de arrogância, que eles nos dão todos os dias. Fique atento, hidrate seu felino e seja o guardião que ele merece. E para garantir que você não perca nenhum detalhe, vamos fazer um checklist rápido do que você deve observar a partir de hoje. Primeiro, monitore a caixa de areia como um gavião. Torrões gigantes ou idas frequentes à caixa sem conseguir fazer muito xixi são sinais de alerta vermelho. Segundo, preste atenção na fonte de água. Se ele de repente começou a dormir perto do bebedouro, ou bebe a ponto de parecer que não tem fundo, ligue para o veterinário. Terceiro, olhe para a pelagem. Um gato saudável é macio, limpo e lustroso. Um gato com dor ou intoxicado fica com o pelo opaco, falhado e com aspecto de sujo, pois para de se lamber. Quarto, observe os hábitos alimentares. Recusar sachê ou a ração favorita, seguido de vômitos, ou apenas lamber o molho e deixar a carne, indica náusea severa. E o mais importante, não subestime as mudanças comportamentais. Se o gato que sempre foi sociável começou a se esconder no fundo do guarda-roupa, ele está sofrendo calado. Gateiro raiz é aquele que conhece até o som dos passos do gato pela casa. Confie na sua intuição. Se você acha que tem algo errado, provavelmente tem. E quando se trata de rins felinos, o tempo é o fator que define entre a vida e a morte. O diagnóstico precoce é o maior ato de amor que você pode ter. Lembre-se também de que o ambiente afeta a vontade de se hidratar. Se você mora em um lugar muito frio, a água da fonte pode ficar gelada demais no inverno, e os gatos, com seus dentes sensíveis, evitam beber. Nesse caso, colocar água levemente morna no pote pode ser um alívio. Da mesma forma, preste atenção na altura dos potes e das fontes. Gatos mais velhos, que já estão com a saúde renal debilitada, frequentemente também sofrem de artrose.
Abaixar a cabeça até o nível do chão para beber ou comer pode causar muita dor nas articulações do pescoço e da coluna. Se beber água causa dor nas costas, o felino idoso simplesmente bebe menos. Ele prefere a sede à dor. Para resolver isso, eleve as tigelas e a fonte usando suportes ou caixinhas, de modo que fiquem na altura do peito do gato. Assim ele pode beber em pé, em uma posição confortável e ergonômica. São detalhes minúsculos, modificações caseiras que custam R$0, mas que fazem uma diferença gigantesca no conforto e na longevidade do seu amiguinho de 4 patas. O segredo é se colocar no lugar do gato e observar as dificuldades dele no dia a dia. Nós humanos complicamos muito a vida, mas a regra de ouro para a saúde felina é extremamente simples: imitar a natureza da melhor forma possível dentro de um apartamento moderno. Os gatos domesticaram a si mesmos há milhares de anos, mas a biologia deles continua selvagem. Nós não podemos mudar a forma como os rins deles funcionam, mas podemos mudar o ambiente que oferecemos. Troque o plástico pela cerâmica, adicione água na comida úmida, espalhe bebedouros, invista em uma fonte silenciosa, evite o estresse e leve o pequeno ditador para o check-up anual no veterinário. Se você aplicar essas pequenas mudanças na rotina da sua casa, você estará criando um verdadeiro escudo protetor ao redor da saúde do seu felino. Você evitará doenças silenciosas, economizará fortunas em tratamentos emergenciais e, o mais valioso de tudo, garantirá que aquele ronronar maravilhoso continue embalando as suas noites por muitos e muitos anos. O conhecimento salva vidas, e agora você tem nas mãos o mapa do tesouro para manter o seu gato saudável, hidratado e feliz, reinando absoluto sobre a sua casa. Agora você já sabe exatamente o que se passa na cabeça e nos rins do seu pequeno tirano felino. Viu como a natureza é perfeita e, ao mesmo tempo, um grande desafio para nós gateiros. Proteger a saúde deles não exige superpoderes, apenas atenção, observação e muito amor envolvido, além de alguns sachês a mais na despensa. Apesar de nos acordarem de madrugada, derrubarem nossos copos e agirem como se fossem os verdadeiros donos da casa, a verdade é que nós somos completamente apaixonados por eles e faríamos de tudo para vê-los bem. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o seu gatinho e abriu os seus olhos para a importância da hidratação, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal para mais dicas essenciais e compartilhar este vídeo com aquele seu amigo que também é escravo de gato. A informação certa pode salvar vidas. E agora eu quero saber: o que você vai mudar hoje mesmo na rotina do seu gato para ele beber mais água? Me conta aqui embaixo, vou ler e responder todo mundo.